Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou Rafael Montenegro, sou da Knowledge 21 e estou aqui junto com Gustavo, sou sócio fundador da Toro. E a gente submeteu essa palestra para trazer um pouco do case, né, da atuação que a gente tem feito 4 mãos conjuntamente, né, K21 com a Toro, e falar um pouco sobre como estamos utilizando conceitos de agilidade para fazer essa transformação na Toro. Tá? Então, a gente vai falar sobre esse case, vai trazer alguns exemplos bem reais do que a gente fez por lá, e, principalmente, a gente vai tentar fazer uma conexão com um conceito que a gente gosta muito e temos utilizado bastante, que é o do conceito dos flight levels, né, do Klaus. Então, é isso. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente agradecer muito a organização do evento, né, a todos vocês pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho desse case nosso. A Toro surgiu com o propósito de gerar liberdade para as pessoas através da conexão com os melhores investimentos. A gente foi eleito pelo CB Insights como uma das 12 fintechs de investimento mais promissoras do mundo, ao lado de algumas referências bem importantes para a gente, né, o Nubank, a Robinhood. E hoje já são mais de 1 milhão de pessoas que aprenderam a investir na Bolsa através do nosso conteúdo, da nossa plataforma. Bom, mas nem tudo são flores, né? A gente, às vezes, traz esse lado bonito das conquistas que a gente teve, mas isso, na verdade, foi resultado de uma trajetória aí de 10 anos, de muitos erros, muitos aprendizados, e acho que o que a gente quer trazer aqui um pouquinho, mais do que um conhecimento super profundo de metodologias, né, que acho que todo mundo aqui já conhece bastante, mas um case prático de como que a gente foi enfrentando as situações que a gente encontrava lá na Toro, como que a gente aplicou esses princípios e um pouquinho dos resultados que a gente obteve, e acho que tem algumas reflexões bem bacanas aí para a gente ter em cima disso. Bom, então a gente começou em 2010, nessa salinha de 20 metros quadrados, não tinha nem câmera boa na época, né? Dá para ver pela foto. TechPix. E tem até um caso engraçado, né? Nessa época, minha mãe deu uma cafeteira que tinha lá em casa que já não funcionava tão bem, e hoje em dia ela brinca que ela devia ser dona de metade da Toro, porque era mais ou menos a proporção ali do valor da cafeteira para a empresa, né? Mas, bom, a gente começou nessa época, um grupo de 5 sócios, recém-entrados na faculdade, 18 anos de idade, e uma vontade muito grande de fazer algo diferente no mercado financeiro. Nós começamos oferecendo análises e cursos de investimento, e a gente usou, desde o início, a tecnologia para a gente aproximar um pouquinho isso do investidor, né? Então, a gente via, relatório de corretora, sempre foi um negócio muito complicado, muito denso, né, com aquele economês pesado. Então, a gente tentou trazer isso um pouquinho mais ali para uma pegada acessível a todo mundo. E, ao longo do tempo, essa mistura, né, de tecnologia, da maneira com que a gente entregava isso para o cliente, com um conteúdo fácil, simples, intuitivo, de qualidade, se mostrou uma mistura muito poderosa. A empresa cresceu e, em 2016, a gente atingiu um certo platô. A gente viu que, se a gente realmente quisesse transformar o mercado de investimentos no Brasil, a gente precisaria dar um passo além, entregar uma experiência ponta a ponta, né, de ensinar para a pessoa que ela precisa investir melhor, dar os cursos, o conteúdo para ela tomar essas decisões, mas também fazer a conexão na ponta final com a execução. Isso era algo que a gente até então não oferecia. E, para isso, a gente precisava se tornar uma instituição financeira. A gente deu entrada em 2016 nesse processo junto ao Banco Central, e foi um processo de muitos erros, muitos aprendizados, né? Dá para imaginar, a gente tinha na época por volta de 5 anos de empresa, obviamente algumas vivências, mas ainda muito inexperientes, e um projeto de uma complexidade, de um tamanho que a gente nunca tinha executado antes, né?
foram o processo de aprovação do Banco Central, né, e de todas as autorizações regulatórias demorou 1 ano e meio. E, ao mesmo tempo, do lado de tecnologia, né, uma complexidade que a gente não estava familiarizado. Né? Você imagina as regras de negócio e a criticidade dos sistemas para conectar com a Bolsa de Valores, trafegar ordens de compra e venda de ações e dinheiro de clientes. Né? Então, naturalmente, dá para imaginar... Desculpa. E, associado a isso, tem uma vontade muito grande nossa, né, de entregar para o cliente final uma experiência realmente transformadora. Então, juntando todos esses elementos, dá para imaginar que um projeto de mais ou menos 2 anos, em que, durante esses 2 anos, 1 ano e meio, a gente não teve acesso ao ambiente final da Bolsa que a gente teria para trafegar essas informações. Né, e sem uma validação, sem um produto para colocar no ar para o cliente, para a gente ir gerando esses insights, dá para imaginar o caos que isso foi. Naturalmente, o projeto atrasou bastante em cima do nosso roadmap, e quando a gente colocou o produto no ar, os resultados não foram bem aqueles que a gente concebeu lá no início. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, dos cenários que a gente encontrou ao longo desse processo. Né? A gente, próximo ao fim do projeto, já começou a enxergar que aquele método de trabalho não estava funcionando tão bem. Foi quando a gente teve o nosso contato com a agilidade. Contratamos a K21, que vem fazendo um trabalho fantástico com a gente lá. E há 1 ano a gente começou essa jornada ágil. Né? Então, a gente vai contar um pouquinho do cenário que a gente encontrou lá atrás, quais foram as soluções que a gente adotou para enfrentar esses problemas e um pouquinho dos resultados alcançados. Legal. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui bem sobre a perspectiva dos flight levels. Então, o que é que a gente fez e como a gente atuou em cada um deles, baseado nos problemas que a gente enxergou. Acho que um primeiro ponto bem importante para falar é que esse primeiro assessment, né, e essa primeira visão de quais eram os problemas que a gente queria tratar, elas foram construídas muito a 4 mãos. Então, quando a gente, né, K21, chegou na Toro, o primeiro passo foi: vamos construir uma visão única, comum, a 4 mãos, dos problemas que queremos tratar e poder, a partir daí, evoluir, né, nessa adoção do ágil e na implementação de práticas. Então, para o Flight Level 1, que foi por onde a gente começou efetivamente, e tinha um racional aqui de, cara, a Toro já tem um produto estabelecido que, ainda que não esteja no momento de muitos clientes, está no começo desse processo, mas existe um produto com uma visão clara de market fit, e a gente entendeu que o mais importante nesse primeiro momento, né, o ponto a ser atacado, estava muito mais no viés técnico, onde, justamente por esse cenário que o Gustavo descreveu agora, a gente tinha extremas instabilidades, a gente tinha os times ainda construídos de uma maneira muito cilada, sem capacidade efetiva de entregar ponta a ponta. Então, a gente vai mostrar aqui mais ou menos como era esse desenho, mas era um ponto crítico. Né? E um cenário em que o conhecimento e a capacidade de efetivamente promover mudanças e melhorar, né, o produto e, consequentemente, a empresa, estava ainda muito em indivíduos, através de atos heróicos, mais do que num comportamento, efetivamente, mais de times e empresas com um propósito único. Né? Então, mais sistêmico, né? Exatamente. Então, vamos lá. Dado esse cenário, uma primeira coisa que a gente quis fazer foi mexer justamente na maneira como os times estavam organizados para conseguir transformar eles, então, em times mais ponta a ponta, com capacidade de entrega real. Né? Então, o cenário inicial que a gente tinha era que cada time era responsável por um dos sistemas que efetivamente compunham a arquitetura da Toro. Então, a gente tinha um time para cada um desses sistemas. E aí, obviamente, o problema que a gente tinha aqui era de uma extrema necessidade de administração de filas. Né? Então, cada um desses times produzia um pedacinho de alguma coisa que, no final, se a gente conseguisse juntar, gerava efetivamente uma entrega de valor para o cliente. E isso gerava um custo de coordenação, de administração de filas, e, efetivamente, lead time infinito, né, às vezes. Então, a gente
teve alguns exemplos de entregas que demoraram meses até conseguir chegar em produção, mesmo depois de a gente começar a adotar a agilidade, ainda em vista de como esses times estavam trabalhando, né? Ao invés de trabalhar em fatias, trabalhando em camadas, por aí vai. Dando um exemplo aqui, né? Se a gente quisesse mexer se a gente quisesse criar categorias para as nossas recomendações de bolsa, por exemplo, né? A gente inicialmente começou só com recomendações individuais, cara. A gente acha que é bom comprar Petrobras, comprar Vale, e aí, num determinado momento, a gente entendeu que seria importante a gente classificar isso. Tem gente que gosta mais de investir em empresas que pagam mais dividendos, tem gente que gosta de investir em empresas menores, com maior potencial de crescimento. Então, resolvemos classificar isso. Para a gente fazer essa mexida, a gente precisou coordenar, se eu não me engano, 3 ou 4 times. Eu tinha um time que mexia no front-end, tinha um time que mexia na API, tinha um time que mexia no sistema de back. Então, assim, dá para imaginar o tanto que uma mexida simples dessa, envolver 3 times, né, o tanto de fila que a gente gerou e o tanto que isso realmente explodiu o nosso lead time. E não somente do ponto de vista de execução do trabalho, mas também de como que essa arquitetura se comporta. Dado esse desenho, vocês imaginam que depois, para conseguir homologar e colocar as coisas testadas em produção, o tamanho do trabalho que era, né? Efetivamente, a gente tinha que, no final, juntar todas essas peças num ambiente com relativas limitações, o que reforçava, né, toda essa perda de eficiência e eficácia no final. Então, a maneira como a gente entendeu que a gente deveria seguir aqui para transformar esses times em times capazes de entregar valor de forma mais autônoma foi mapeando uma jornada de usuário. Então, acho que o primeiro passo que a gente tinha claro aqui, a gente precisa entender qual é o fluxo ponta a ponta de entrega de valor da Toro e fazer com que os times trabalhem orientados a esse fluxo mais do que aos sistemas e camadas da arquitetura, né? Então, o resultado final que a gente teve foi de uma jornada mapeada e em que algumas dessas fases dessa jornada resultavam em times atuando ali dentro. Tá? É uma forma de fazer, não é necessariamente a única, mas foi uma que a gente, nesse momento, entendeu que era o melhor para a Toro, dado que o próprio produto da Toro ele é um produto só, com diversas etapas de muita complexidade. Então, a gente não queria, por exemplo, tentar forçar um modelo em que cada time fosse responsável por um produto inteiro ele mesmo, mas sim vários times colaborando para uma mesma visão de produto, né, dado esse contexto. E aí, no final, isso fez com que a gente reestruturasse para terminar em algo mais ou menos assim. Então, no final das contas, pessoas e a organização do time e o backlog deles refletiam a capacidade de mexer em todos os sistemas para realmente entregar ponta a ponta, né? Então, cada time tinha dentro de si todas as capacidades para levar um item até o final. Foi legal que a gente fez esse movimento, né, no início do trabalho através de um tipo de atuação que a K21 faz, um serviço nosso chamado Evidence, e que é basicamente uma semana de coaching muito intensivo com esses times. A gente começou fazendo isso com 3 times, e naquela semana a gente pôde ouvir dos desenvolvedores coisas do tipo, cara, eu estou há 2 anos na Toro e é a primeira vez que eu vejo a gente entregar alguma coisa ponta a ponta na mão do cliente em 2 dias, 3 dias ou em menos de uma semana, né? Dada essa capacidade que agora os times tinham. Porém, muito bonito, muito legal, ajudou muito, mas ainda tinha os desafios, e principalmente o desafio cultural, né? Que era, embora a gente tenha feito essa divisão, o conhecimento ele efetivamente ainda estava em indivíduos, né? E alguns desses indivíduos ficaram dentro de um time só e não mais conseguindo atuar em toda aquela camada, né, técnica. E isso foi um trabalho ainda a ser feito aí ao longo do tempo de como fazer para compartilhar esse conhecimento e distribuir esse conhecimento entre as pessoas para que aí cada time se tornasse cada vez mais autônomo. Então, durante esse início, né, uma outra solução que a gente aplicou ainda focada aqui no Flight Level 1 foi a aplicação de classes de serviços. Então, dado aquilo que a gente falou antes, de que tinha um cenário de extrema instabilidade, né, o produto ainda não tendo os resultados que a gente gostaria e a performance que a gente gostaria, uma das coisas que acontecia muito era o surgimento de muitos expedites, né? Só que, no modelo anterior, os times tratavam isso mandando para o especialista, sempre. Então, o problema é relativo àquela camada tal, manda para o especialista tal. E, dessa forma, o conhecimento estava constantemente reforçando a ficar dentro daquele silo, ao invés de compartilhado. Então, nesse primeiro momento, o uso da classe de serviço, principalmente do Expedite e da data fixa, foi muito útil para dar visibilidade
de quanto cada time estava se comprometendo e comprometendo a sua capacidade de entrega para tratar desses expedites. Então, a gente começou a ter visibilidade de que, cara, se esse tipo de expedite, por quê? Tem um cara ali dentro daquele time, que é o cara que tem o conhecimento e é o especialista daquilo. Se esse tipo de expedite for parar sempre naquele time, esse time não entrega mais nada naquela visão de jornada, de valor para o cliente, e vai ficar tratando eternamente de expedites naquele contexto. Então, o uso do expedite com o limite de WIP ajudou a criar uma coordenação maior entre times, e aí já entrando um pouco na visão de Flight Level 2, para que os times começassem a coordenar entre si quem que ia pegar qual expedite, quem que ia tratar aquilo baseado na minha capacidade. Então, eu não quero sobrecarregar um time só, e isso força também com que as outras pessoas dos outros times comecem a absorver esse conhecimento. E mesmo que no primeiro momento o tratamento daquele expedite especificamente seja mais lento, porque eu estou entregando para um time que talvez não tenha os melhores especialistas naquele assunto, mas com o passar do tempo, aquilo se tornaria cada vez mais normal, suave, e esse conhecimento seria desenvolvido ao ponto de que todos os times começam a ter uma capacidade sistêmica de dar vazão nos expedites. Então, sistemicamente, fica muito mais saudável para todo mundo. Teve um outro ponto sobre os expedites que foi extremamente importante, que quando a gente colocou o produto no ar, ele ainda não tinha o nível de estabilidade que a gente esperava. Então, era tudo muito urgente, tudo para ontem, né? Não tinha uma noção certa ali de prioridade. Então, foi muito importante a gente criar um entendimento comum entre os times de o que caracterizava uma coisa como expedite e o que é que poderia aguardar um planejamento de um próximo sprint, né? E a gente poder cadenciar isso um pouco melhor, né? A gente vivia o tempo todo correndo atrás do rabo, e na hora que a gente organizou isso melhor, foi possível ter um planejamento a mais médio prazo ali, que foi essencial. E aí, a classe de serviço de data fixa também ajudou bastante, dado que estamos num cenário de empresa financeira, né, com uma série de dependências regulatórias externas que não estão sob controle deles. Então, por exemplo, cara, a gente vai ter um feriado agora e o nosso sistema ainda não está sabendo bem como lidar com feriados na hora de fazer um balanço no fim do dia e tal, das ordens. E aí fica claro que, cara, isso é uma data fixa, a gente precisa tratar isso até lá, senão a gente vai perder grana. Portanto, vamos priorizar de forma diferente. E aqui é um exemplo de um quadro real de um time durante o Evidence, onde eles começaram, de fato, a utilizar, né, o data fixa e começaram a dar vazão de uma maneira mais estruturada e, principalmente, dar visibilidade de por que alguns outros itens estavam parados há tanto tempo, gerando... E aí eu acho que reforça o ponto que o David falou mais cedo da confiança, né? Então, não mais era, putz, por que essa coisa está parada há tanto tempo e a gente não entende o porquê, mas sim, eu entendo que isso está parado porque a gente está tratando de coisas mais prioritárias e mais urgentes para o negócio. Um outro ponto muito importante também, dado que a gente tinha aquele cenário extremamente cilado, só voltar aqui para deixar explícito, que no momento em que os times tratavam de sistemas, quando eu termino de desenvolver a minha parte, que é relativa ao sistema que eu cuido, eu entrego isso para alguém que vai se virar depois lá para homologar, juntar tudo e fazer com que saia na ponta, certo? Então, a gente, nesse cenário aqui, acaba reforçando dentro dos times uma cultura muito de não se importar realmente com a entrega até o final, né? Então, a partir do momento que os times começaram a ter todas as capacidades, uma das coisas que a gente fez também foi expandir, né, a visão da cadeia de valor dentro do quadro deles. Então, cada time começou a ter mais do que o to-do, doing, done e talvez, no máximo, um testado para, efetivamente, ter dentro do seu time a responsabilidade ponta a ponta daqueles itens que eles estavam desenvolvendo. Então, mesmo que exista uma dependência, mesmo que exista um momento em que eu estou esperando uma entrega de um outro time, mas a gente começa a dar visibilidade e o time começa a se incomodar com aquelas coisas que ficam paradas ali por muito tempo, não indo até o final. E isso gera, efetivamente, uma ação dentro do time de cara. Então, como que a gente vai colaborar? Como que a gente vai interagir com os outros times, com as outras pessoas, para conseguir dar vazão nesse negócio que está no meu quadro me incomodando e que eu sinto que é minha responsabilidade de fazer chegar até o final. E, por fim, voltando àquele ponto de disseminar conhecimento, né, entre as pessoas dentro dos times, um dos problemas que a gente enfrentou, né, nesse começo de trabalho como uma corretora, existem processos de abertura e fechamento da corretora, e que a gente precisava efetivamente de pessoas acompanhando isso, porque eram as pessoas que tinham conhecimento. E no cenário inicial, a gente tinha uma extrema dependência de alguns indivíduos específicos para acompanhar isso, transformando essas pessoas, obviamente, em pequenos heróizinhos, né? E reforçando ali uma cultura de, cara, joga nesse cara que ele resolve, joga nesse cara que ele resolve, ao invés de um cenário e um comportamento mais time. Então, uma das coisas que a gente fez também foi criar uma escala
né, de fechamento e abertura, forçando que tivessem membros de todos os times participando num mesmo dia, né, e colaborando entre si. Então, reforçando mais uma vez uma visão mais sistêmica de entregar valor e garantir que a empresa está rodando, funcionando, mais do que entrega no especialista. Tá? E aí eu acho que foi bem legal, porque essa auto-organização aqui, de como eles se distribuíram, foi emergente, foi um ato de liderança deles, mais do que alguém impondo, tipo, se comportem de tal forma ou esteja aqui em tal horário. Foi um comprometimento do time para o próprio time. Legal. E aí, esse foi um primeiro cenário, e as primeiras coisas que a gente fez, olhando para o cenário time, para aumentar esse nível de maturidade dos indivíduos e dos times e fazer com que eles começassem a enxergar mais ponta a ponta. Eu acho que o principal objetivo aqui no Flight Level 1 era esse, de fazer com que os times se comprometessem realmente com entregas de valor e terem todas as capacidades para chegar até o final, mais do que atuação por silos ou por camadas da arquitetura, né? Já no Flight Level 2, a gente vai tentar resolver outros problemas que naturalmente surgiram, inclusive, quando a gente começa a mexer no sistema lá no nível operacional. Então, a gente começou a entender que existia um gargalo claro em homologação, dado que os times e a arquitetura estavam formatados daquele jeito. Então, a capacidade de entrega sistêmica da Toro estava realmente travada nesse ponto aqui da homologação. Os próprios times tinham baixa visão sistêmica desse problema, então estava todo mundo olhando para o seu time, para a sua entrega, e quando chega aqui no final do dono do meu quadro, eu, ok, entreguei, está tudo bem, agora eu vou começar outra coisa. E a gente queria estimular que os times tivessem menos essa visão local e mais uma visão sistêmica e priorizassem juntos, né, para efetivamente reduzir dependências, era um objetivo, e a gente chega depois ao ponto que ficou claro, a partir do momento que a gente começou a desenvolver essa visão sistêmica, de que existia uma desconexão entre a visão dos times e a visão estratégica da Toro, que a gente precisava também tratar, que vai levar depois ao Flight Level 3. Então, vamos lá. Algumas das soluções que a gente aplicou aqui no Flight Level 2. Primeiro, foi um quadro de coordenação entre os times. Então, dado que agora todos aqueles times tinham capacidade de entrega ponta a ponta e estavam responsáveis por itens de valor, efetivamente, a gente queria que eles tivessem uma visão de, cara, quem está tocando o quê e qual é a prioridade entre essas coisas. Dado, inclusive, que existe um gargalo em homologação, eu não quero que a fila de homologação seja um simples quem chegou primeiro passa, mas sim que exista uma decisão consciente de o que é que deveria estar indo primeiro para a produção. Tá? É óbvio também que, a partir daqui, gera atenção sistêmica para... Cara, a gente não pode viver assim para sempre, né? Contratando manualmente uma fila de homologação, e a gente precisa levar isso para um nível de automação, testes e tal, que é um ponto que a gente vai falar aqui também. Mas o primeiro ponto foi criar esse artefato que vocês estão vendo aqui, que era um artefato que coordenava e dava visibilidade, efetivamente, sobre tudo que os 3 times que a gente estava, né, focados naquele momento faziam. Então, aqui, essas 3 raias são o trabalho dos 3 times, mas... Na hora de alimentar e pegar novas coisas para fazer, era sempre um esforço coletivo dos product owners e dos times para decidir qual é o item que a gente vai puxar e quem puxa o quê, sempre com a visão de prioridade mais sistêmica do que local. E depois, na hora de efetivamente homologar isso para levar para a produção, a mesma coisa. Os times voltavam para decidir juntos qual era essa prioridade e como seguir em frente. Então, dado que a gente tinha uma restrição técnica que não permitia que essas entregas fossem tão fluidas, né, a gente precisava de uma gestão de fila com esse olhar mais sistêmico, o que funcionou muito bem aqui num primeiro momento. E aí, com o passar da semana do Evidence e depois, futuramente também, foi ficando bem evidente, como vocês podem ver aqui, ó, a evolução. Ó. Pam, pam. A fila de homologação crescendo cada vez mais, porque a gente começou a dar visibilidade sistemicamente, não mais local, de como que esses itens estavam parados. Tá? Então, a gente começou a elevar o nível de consciência dos times para entender, cara, aqui é o problema que a gente tem, o gargalo que a gente precisa atacar nesse momento, e qualquer esforço em qualquer outro lugar nesse momento seria meio que inútil. Né? Não adianta a gente priorizar melhor, não adianta a gente desenvolver mais rápido, dado que a gente tem esse nível de gargalo aqui, né, nesse momento. Essa visibilidade, através desse quadro, no Flight Level, que é um quadro de coordenação, efetivamente, né, de Flight Level 2, gerou tensão sistêmica para que todo o time técnico começasse a pensar em, cara, como que a gente vai fazer, então, para resolver definitivamente, né, esse gargalo, que não é só a gente ficar administrando fila para o resto da vida, senão a nossa capacidade de entrega vai ser eternamente ruim. Né? Então, a gente precisa, efetivamente, mudar alguma coisa para sair desse cenário.
Então, vou falar daqui a pouco no outro slide, mas a gente começou a tracionar melhorias técnicas, dado que agora o gargalo estava explícito e a gente sabia onde que a gente precisava atuar. E aí, mas pelo menos nesse primeiro momento, dado que a gente tinha visibilidade do gargalo e entendia onde estava o problema, uma gestão de filas mais eficiente aqui, com inclusive um limite de WIP 1, que era uma restrição da arquitetura, realmente, a gente não conseguia homologar muitas coisas ao mesmo tempo, porque isso gerava extremo retrabalho e as várias entregas sendo homologadas no mesmo ambiente, causando impacto nas outras. Foi uma melhor decisão para o momento de aplicar um limite de WIP 1 e perder velocidade, mas pelo menos garantir que as coisas mais importantes estavam saindo o mais rápido possível, né, para o cliente, ao invés de todo mundo homologando ao mesmo tempo e gerando uma grande confusão. Um exemplo prático ali daquela dessa fila gerada, né, entre esses sistemas e a necessidade da gente fatiar os serviços, como lá atrás a gente construiu o sistema baseado em camadas, né, e cada time responsável por uma camada, a gente tinha o front nosso como um projeto, a nossa API era um projeto. Então, se eu tinha um time que estava mexendo numa funcionalidade de bolsa de valores, mexendo no front, e eu tinha um outro time que estava mexendo no front de renda fixa, esses dois times concorriam pela fila naquele serviço. Então, a gente evidenciando isso, pôde atuar e aí separar. Eu tenho agora um projeto de front de renda fixa, um projeto de front de bolsa. Então, com isso, a gente elimina essa dependência, essa necessidade de coordenação. Legal desse exemplo que o Gustavo está falando, que é através de uma simples ferramenta de gestão visual e de explicitar a fila, a gente gera uma mudança que é totalmente associada à tecnologia e a fatiamento da arquitetura, algo muito mais complexo, mas que a atenção veio a partir do momento que a gente entendeu onde que o problema estava efetivamente, né? Depois, inclusive, né, essa mesma visão aqui, ela seguiu para uma visão digital. Então, a Toro tem a característica de times, né, remotos em diferentes localidades, e a gente conseguiu transpor isso para um ambiente digital e continuar fazendo a mesma cerimônia. Então, toda semana, os Product Owners desses times, junto com alguns membros do time e algumas lideranças técnicas, gestores e tal, fazem uma reunião de alinhamento para decidir sobre essa prioridade e como que eles querem fazer a gestão dessas filas para garantir, mais uma vez, o mais importante é a gente garantir que o que está dando vazão são as coisas mais importantes de maior valor para o cliente, né? E aí, para exemplificar com mais detalhes aqui as evoluções técnicas, né, as melhorias técnicas que surgiram a partir do momento que esse gargalo foi evidenciado, né, uma das ações, por exemplo, foi dar ambientes dedicados para os times para que eles tivessem mais autonomia em desenvolvimento e teste, né, que eles não tinham num primeiro momento. Era um ambiente compartilhado. O pessoal subia para homologação para testar, né, e aí voltava e aquilo travava ainda mais as filas, né? Então, gerando esses novos ambientes, aí, um para cada time, o time podia testar aquilo antes num ambiente controlado e, quando ia para homologar, era realmente para fazer o check final ali de integração entre as funcionalidades. Eu ouvi risadas aí nervosas na plateia. Eu sei que é porque, não, isso acontece lá em casa também. É normal. A gente começou a implementar políticas de pull request para garantir essa saúde. Então, dado que agora a gente pegou os especialistas e dividiu entre times, e não necessariamente a gente tem a confiança de que todos os times possuem o mesmo nível de senioridade e maturidade para tratar dos casos, então vamos colocar uma política de pull request para garantir uma saúde maior e uma sanidade maior do que a gente está entregando e desenvolvendo. Não vamos tirar o cara da zona de conforto dele e largar ele sozinho para se virar lá no mundo. Vamos criar efetivamente uma ferramenta sistêmica que ajuda a dar segurança para esse dev, mesmo no momento em que ele não tem mais aquele suporte do time de especialistas tão próximo como tinha antes, né? Como o Gustavo falou, o fatiamento da arquitetura e dos serviços para aumentar essa autonomia. Então, ao invés da gente ter serviços que são pequenos monolitos e que travam todo o desenvolvimento e forçam com que os times estejam, né, homologando e validando coisas no mesmo ambiente, vamos fatiar isso para dar maior autonomia e uma vazão maior também. E, principalmente, eu acho, nesse ponto aqui, que é na automação de testes. É um trabalho que ainda está em desenvolvimento na Toro, que a gente não chegou ainda num ponto ideal, se é que existe esse ponto ideal, mas que eu acho que é onde está o grande segredo para a gente começar a tratar isso de uma maneira melhor, né? Automatizando testes, principalmente aqui regressão, integração unitários, para que cada vez isso seja menos um processo humano e passível de falhas e cada vez mais um processo natural, onde a gente aperta o botão e só vai embora. E aí,
só para finalizar aqui o Flight Level 2, e naquele ponto em que a gente falou sobre desconexão de operação com estratégia, né? Mesmo depois dessas melhorias e de tudo isso que a gente já falou aqui, a gente continuou enxergando que os times não estavam conseguindo entregar muito daquilo que a gente entendia que eram as prioridades estratégicas. E aí a gente fez um trabalho que foi bem legal, onde a gente colocou cada uma dessas, né, linhas aqui, dessas lanes, são os objetivos estratégicos que a Toro tinha declarado, né, explícito, e aqui nas colunas são uma divisão por H0, H1, H2, H3, né, os horizontes de inovação. E a gente começou a mapear tudo que tinha no backlog dos times, num horizonte recente, de tipo os últimos 3 meses, em relação a esses objetivos estratégicos e também os horizontes de inovação. E esse resultado maravilhoso que vocês estão vendo aí foi de que coisa de 80% do que os times estavam fazendo estava em H0, ou seja, eram melhorias, né, eram pagar dívidas técnicas e dívidas de negócio, e não estavam em nenhum dos objetivos estratégicos declarados. Foi uma linha que a gente criou de outros, porque a gente não conseguia associar claramente o que eles estavam fazendo com algum objetivo estratégico visível. Ou seja... Só um pontinho. Nesse caso, a gente tinha um objetivo estratégico ali de garantir qualidade dos serviços, mas acho que o ponto aqui é que os 20% restantes aí sim ficaram ali nessa faixa de outros, né? Então, tudo que a gente fez de H1, pensando em evolução do produto, não estava alinhado aos objetivos estratégicos que a gente tinha. Então, foi uma ferramenta bem legal para a gente colocar o bode na sala, né? A gente falou assim, galera, a gente está esperando que os times entreguem, mas olha como eles estão ainda chafurdados aqui e imersos em problemas, em débitos, dívidas que precisam ser pagas ainda para a gente começar efetivamente a evoluir. E aí o grande aprendizado aqui foi, a gente precisa balancear e tomar uma decisão de risco mesmo, de o quanto que a gente quer colocar de esforço desses times em resolver esses problemas imediatos, né? Versus o quanto que a gente quer colocar em evolução do produto. Será que eu não deveria realmente abdicar de resolver parte desses problemas para entregar a evolução e o futuro, e a gente começar a tomar uma decisão mais consciente aí nesse sentido? Bom, e aí falando um pouquinho mais do Flight Level 3, né, que é justamente essa conexão com a estratégia da empresa, a gente encontrava alguns problemas em relação a isso, né? A empresa estava com muitas estratégias rodando simultaneamente, um esforço muito difuso entre essas estratégias, isso na sequência, após aquela evidência de como que a gente estava dedicando errado ali o nosso esforço. E com esse esforço difuso, o nosso lead time estratégico estava muito alto, né? Então, por mais que a gente tinha reduzido o lead time em termos de item de trabalho dos times, né, user stories, quando a gente falava de iniciativas maiores, estratégicas, isso ainda demorava muito. A gente fez um levantamento de quantas iniciativas estavam rodando em cada time. Chegamos aí, aqui nem estão todas, porque não coube, mas eram mais de 60 iniciativas simultâneas. E aí, só fazendo um paralelo, né, com essa figurinha famosa aí da visão de MVP, né, de que se você quer entregar um carro para o seu cliente, começa com fatias menores de valor e vai aprimorando até chegar onde você quer. Na verdade, o que a gente estava fazendo é isso, né? Ficamos com um tanto de patinete, skate ali, e nenhum carro na mão do cliente. Então, a gente estruturou a nossa atuação a nível estratégico, né, no Flight Level 3, no sentido de dar mais clareza e, principalmente, de limitar o IP estratégico da empresa. Então, a gente fez um exercício de definir os OKRs corporativos, a gente traçou os objetivos, desdobrou eles nos resultados-chave, e aí a gente elencou as iniciativas que melhor ajudariam a empresa a atingir esses resultados-chave. E a gente limitou a uma iniciativa por time, por trimestre, né? Então, a gente saiu de 60 iniciativas para 7 iniciativas rodando. E aí, cada iniciativa também com os seus objetivos e key results ali, vinculados aos OKRs corporativos. Então, aqui uma visão geral dos nossos flight levels. A gente faz a revisão da nossa estratégia a cada 3 meses.
Essa estratégia, a gente tem um check-in mensal de OKRs, em que cada time apresenta como que está a evolução, o que está on track, o que está off track, o que está sendo feito em relação a isso. A nível de coordenação, igual eu falei, essas estratégias são desdobradas nas iniciativas, e aí a gente tem rituais semanais de coordenação entre os times, a gente reúne todo mundo na sala, coloca o quadro na parede e discute, né, o que está travando um time, o que um time eventualmente ainda tenha de dependência do outro. E acho que na cerimônia, a nível time, realmente da gente fatiar essas iniciativas em user stories e rodar cerimônias normais ali dos times, de planning, de review, de retro. Isso aí. Bom, e aí passar um pouquinho dos resultados que a gente obteve, né, ao longo desse processo, com essa atuação nesses 3 níveis. Isso aqui foi o nosso churn. Então, a nossa evasão caiu drasticamente ao longo do último ano. O nosso NPS subiu radicalmente também. Falando de lead time, enquanto antes a gente gastava 6 meses para entregar uma user story, e aí até o exemplo que eu dei anteriormente das categorias de recomendações, foi algo que efetivamente demorou 6 meses para a gente colocar no ar. Hoje a gente trabalha com um lead time de 3 meses para cada iniciativa estratégica, né, que é composta ali de mais ou menos 20 user stories. Então, realmente uma redução bem grande aí no lead time. E um ponto interessante, quando a gente olha o throughput, né, a vazão dos times, a gente não teve nenhuma grande mudança, né? A gente tinha os mesmos recursos, eventualmente até reduzimos um pouco a nossa equipe de desenvolvimento ao longo desse tempo, né? A gente teve algumas pessoas que saíram do time, mas a gente estava entregando muito mais resultado de negócio, né? Então, acho que eu gosto muito dessa analogia que a K21 trouxe para a gente, de que agilidade não necessariamente é ser mais rápido, e sim ser mais responsivo ao ambiente, né? A capacidade de mudar de direção rápido e entregar valor para o cliente, né? Então, o trem-bala se ele sai daqui indo para o Rio de Janeiro, se você resolve ir para Belo Horizonte, não tem como mais, né? Então, realmente a visão não é de entregar mais, e sim de ser mais adaptável. Legal. Então, a pedido, né, do evento, a gente trouxe aqui a nossa reflexão de então como repensamos a agilidade, né? E aí especificamente na Toro. E eu acho que o grande ponto aqui de toda essa história que a gente contou é de que não adianta só a gente estar com atuação nível time e trazer esses conceitos, seja de Kanban, Scrum, agilidade em geral, no nível time, que foi uma primeira evidência que a gente trouxe, o nosso downstream, a nossa capacidade de entregar, na verdade está virando uma grande represa, e não adianta também a gente ter essa mudança na represa, se quando a gente olha para o nosso upstream e para o quanto que a gente está vindo do negócio e exigindo e forçando de entrega do time, está desbalanceado efetivamente com a capacidade de entrega sistêmica. Então, o grande aprendizado, e que o Flat Level é uma das ferramentas que ajudou a gente a trazer demais essa visão clara para a empresa, é de que a gente precisa ter um balanço entre upstream, midstream, downstream, time, estratégia, execução, operação, para efetivamente ter um fluxo saudável de entregas focado em valor, muito mais do que acelerar a entrega a qualquer custo. É isso aí, entregar resultado de negócio aplicando a nível organizacional as práticas ágeis. Acho que isso para a gente é agilidade, e convido vocês todos a aplicarem isso nas empresas de vocês de agora em diante. Muito obrigado.